calendário judaico não é uma mera convenção. Faz parte dos princípios do judaísmo que os dias, semanas, meses e anos, quando são demarcados por eventos na contagem do tempo, refletem situações que se revelam no mundo espiritual. Nós temos os diversos meses do calendário judaico e o último mês é o mês de Elul, que segundo a tradição mística há um conceito do rei que se encontra no campo. Nos anos 80, o presidente da República, Figueiredo, certa vez estava andando pelas ruas do Rio de Janeiro e uma senhora muito humilde, Maria, lavadeira, rompeu o cordão de segurança e o protocolo, se aproximou do presidente toda emocionada e o beijou e o abraçou e entre lágrimas disse: presidente, eu estou desempregada, meu marido, meus filhos, nós moramos de aluguel, estamos quase sendo despejados por falta de pagamento. Será que o senhor poderia me dar uma casa de presente? Presidente Figueiredo, olhando ao redor, viu aquele pool de TVs da mídia cobrindo as suas andanças pelo Rio. E aí, prontamente, ele, na frente das câmeras, prometeu a Dona Maria que ela entrando em contato com as autoridades adequadas, lá ligadas ao Palácio do Planalto, etc., os projetos sociais, que ela seria atendida. Depois de alguns dias, Dona Maria recebeu uma casa de presente de um fundo social ligado à presidência da República. Dizem os nossos sábios, Malchuta de Ara que em Malchuta de Raquia. A realeza aqui embaixo é um reflexo da realeza nos mundos adimensionais. Dona Maria, se tentasse algo no Palácio do Planalto, provavelmente ela não ia conseguir nada. Nem naquele dia, nem nunca. Era o presidente dentro do Palácio do Governo, totalmente inacessível, rodeado pela sua assessoria. Mas quando o líder supremo do país procura ir às ruas, ele vai se solidarizar com o povo. O mesmo ocorre num aspecto muito mais sutil com o Criador do mundo. Há um conceito de que, durante o ano inteiro, ele se encontra, entre aspas, inacessível. Na verdade, requer um trabalho maior, um desprendimento maior, uma dinâmica de envergadura maior no aspecto espiritual. Mas há um mês, que é o último mês do ano judaico, como preparatório para o ano novo judaico, chamado de Rosh Hashanah, a cabeça do ano, o ano da coroação do Rei do Universo, pelo povo de Israel e, por extensão, por todos os monoteístas do mundo inteiro, os descendentes de Noé, Bnei Noach, que procuram praticar as 7 leis universais extensivas a todo e qualquer ser humano. Então, nós nos preparamos para recebermos o rei sendo coroado e, ao mesmo tempo, o dia do julgamento, onde nós somos julgados por todos os nossos atos, entre créditos e débitos na nossa conta espiritual. O mês de Elul é o mês da misericórdia de Deus, da piedade, da compaixão divina. E por que essa receptividade maior? Porque, historicamente, quando o povo de Israel, entre aspas, pisou na bola com a falha do bezerro de ouro,
o nosso líder máximo, Moshe, subiu no Monte Sinai para argumentar, orar e suplicar ao divino o perdão para o povo. E Moshe subiu no Rosh Chodesh, no primeiro dia de Elul, e desceu do monte com a boa notícia. Qual? Vayomer Hashem salachti kidvarecha. E disse Deus, eu perdoei o povo conforme as tuas palavras, Moshe. Ele desceu depois de 40 dias. Que dia era esse? O dia máximo do calendário judaico, o Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, o dia em que todo e qualquer judeu e todo e qualquer monoteísta tem uma ligação maior com o Todo-Poderoso. A ideia, e depois realmente Deus, o Todo-Poderoso, institucionalizou o dia do Yom Kippur com a mitzvah de nós nos mobilizarmos física e espiritualmente para essa conexão maior no dia máximo. O mês de Elul, então, é um mês do balanço. Como já explicamos em outras ocasiões, normalmente em qualquer comércio, independentemente do tamanho, existe o momento do balanço. É a lojinha que no final do dia a caixa registradora tem que bater os números, o que entra e o que sai tem que acabar batendo no final do dia, ou no final da semana, ou no final do mês, ou mesmo, antigamente, hoje em dia é tudo já informatizado, mas havia um dia durante o ano que o estabelecimento comercial punha uma placa do lado de fora das portas cerradas, escrito na qual vinham os seguintes dizeres: fechado para balanço, até nome de música, fechado para balanço, onde há uma contabilização de todas as entradas e saídas, créditos e débitos, etc, etc. O mesmo nós devemos fazer no campo espiritual. Diariamente, antes de dormirmos, existe o recitar a leitura do Shema, onde alguns outros trechos dos salmos, orações, fazem com que nos sensibilizemos para o balanço do dia, antes de fecharmos os olhos. Assim tem o balanço da semana, o balanço do mês e o último balanço, que é do ano inteiro, é o último mês, o mês de Elul. No mês de Elul devemos aproveitar que o rei está no campo. Quando o rei sai do seu castelo, do seu palácio, quando baixam aquela rampa, naquele rio, aquele fosso que rodeia o palácio, o castelo, o rei vai se solidarizar com o camponês. O rei desce da sua carroça, do seu cavalo, ele chega a ficar de cócoras para se nivelar ao agricultor, ao camponês, que quer mostrar para o rei o fruto do seu trabalho, aquela plantinha que já está germinando e já está florescendo, aparecendo no campo. O rei nessa hora se solidariza, o rei se nivela, e o rei é todo ouvidos. E a receptividade é máxima. No mês de Elul, nós procuramos aproveitar essa receptividade maior de Deus com as 3 linhas de atuação para uma conexão maior com o divino, que são aquelas 3 providências que removem qualquer decreto divino em relação ao novo ano que desponta, que nas palavras dos sábios são, parafraseando os profetas, Utshuvá, Utfilá, Utzdaká, Ma'avirin Edroa Agzerá. O retorno a Deus, a oração e a caridade, a benemerência, podem mudar um decreto divino. Não é que Deus muda de ideia.
Deus é o pleno. Ele é o absoluto. Ele não muda, ele não se modifica. Quem muda somos nós. Nós mudamos o nosso nível espiritual quando galgamos degraus de nossa espiritualidade. Chuvá, retorno a Deus. Então vamos e é parafraseado, existe uma dica no acrônimo, acróstico, as primeiras letras da palavra Elul, que é Inaleadó vesamti lecha. Se uma pessoa acabou incorrendo num crime culposo, sem querer, então ela foge para uma cidade de refúgio. Inaleadó, a transgressão acabou caindo na mão da pessoa, vesamti lecha. Eu vou colocar para você cidades de refúgio. O mês de Elul é uma cidade de refúgio. No tempo, uma ilha no tempo, como preparação para os grandes dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur do mês de Tishrei. O mês de Elul é o momento que nós retornamos a Deus. Não é uma questão só de arrependimento. É uma questão de nós nos voltarmos para a nossa essência maior. A faísca divina que nos anima por dentro, que está acima das falhas desse mundo. Voltando-nos para a nossa essência maior, nós começamos a repaginar a nossa vida, imbuindo o nosso dia a dia de uma espiritualidade maior. Ao capricharmos na nossa prática diária do judaísmo, do monoteísmo, atendendo à expectativa divina por meio dos preceitos bíblicos e das 7 leis universais de Bnei Noach. Chuvá é o retorno a Deus e é o retorno a nós mesmos, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A faísca divina que nos anima por dentro é a faísca de Deus. Então temos que nos voltar para nós mesmos. Isso é o retorno a Deus. A segunda linha de atuação é a oração. O verso famoso do Cântico dos Cânticos, Ani ledodi vedodi li. Eu sou para meu amado, assim como meu amado é para mim. A dinâmica na comparação metafórica entre um noivo e uma noiva, Deus e o povo de Israel. Eu sou para meu amado, para o meu noivo, eu procuro me ligar a Deus pelas súplicas das preces, na conexão, no louvor, no agradecimento, nos pedidos, com a oração, com a reza, criando essa conexão espiritual tão especial que é o diálogo com Deus, que se processa no nível espiritual. E a terceira via, eu diria mais importante que as outras duas, é a Tzedaká, que é parafraseada no acrônimo Ishlereio o Matanot Laevionim, um verso do livro de Esther, que é lido em Purim, a mitzvah de Ishlereio, um se solidarizando com o outro, o Matanot Laevionim, presente aos pobres, que é o assunto da caridade, da benemerência. Nós queremos agradar ao Pai Celestial, uma forma de arrancarmos um sorriso ao nosso pai, uma criança pequena, é imitar o pai. Quando o pai vê uma criança de tenra idade tentando imitá-lo, ele sorri espontaneamente, ele cai numa gargalhada. Deus pratica a caridade e a benemerência a cada momento conosco. E Ele quer que nós, criados à sua imagem e semelhança, façamos o mesmo. A caridade é a forma mais rápida e mais eficaz de quebrarmos com qualquer decreto, galgando degraus da nossa espiritualidade, fazendo o bem ao próximo. Vibe Mundial 95,7